Nós vamos abrir a nossa Bíblia e hoje nós vamos ver dois textos da palavra do Senhor e meditarmos nestes textos da palavra de Deus. Vamos ler e vamos pensar. Todos conhecem a história de um grande capitão chamado Naamã, né? Naamã, o leproso. Naamã era um grande líder no meio do seu povo, dos sírios. E nós vamos pensar um pouquinho sobre a história dele. E vamos comparar com uma outra história que está lá em Mateus, no capítulo 8, que é um outro leproso. Naamã era leproso e tem um outro leproso que Jesus curou. Foi uma das primeiras curas no ministério de Jesus. Nós vamos primeiro ler o livro de Mateus, no capítulo 8, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. E descendo ele do monte, Jesus, descendo do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que vem um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. Esse é o primeiro leproso que nós vamos comentar. Lembrando que a lepra era uma doença das mais terríveis nas épocas bíblicas, né? Hoje em dia já existem remédios, então a pessoa que tem a hanseníase, ela já pode viver em sociedade, né? Nós vivemos uma outra época, mas nas épocas bíblicas, alguém que tinha lepra era alguém que tinha sobre a sua cabeça uma sentença de morte. Ele iria morrer da pior maneira. Por quê? Porque a lepra iria corroendo o seu corpo, as extremidades do seu corpo, os seus dedos, a orelha, o nariz, e aí aquela pessoa ia se enchendo de feridas, além de ser uma pessoa que era retirada da sociedade, porque a lepra era profundamente contagiosa, então ela não podia viver com seus filhos, ela não podia viver com a sua esposa, com seu marido, ela tinha que ser jogada nas cercanias das cidades. E quando um leproso se aproximasse de qualquer lugar que tivesse uma população ou tivesse alguém, ele tinha que se aproximar daquele lugar dizendo: lá vem o leproso, e alguns colocavam os sinos no pescoço, para ir fazendo barulho. E nas cidades eles colocavam mantimentos nas cercanias da cidade, para que aqueles leprosos pudessem comer, mas não podia ter comunhão, não podia ter intimidade, porque era uma doença das mais terríveis. E a própria lei, no Velho Testamento, dizia que se alguém tivesse alguma suspeita de uma ferida na pele, aquela pessoa deveria ser retirada da comunhão, porque estava impura, não poderia participar de nenhum ato daquela comunidade, daquela sociedade. E se fosse comprovado pelo sacerdote que ela era leprosa, ela estava destinada a viver à margem daquele povo, por uma questão sanitária, para que não contaminasse os demais. E nessa história que aparece no Evangelho de Mateus, assim como aparece
no Evangelho de Marcos, assim como aparece no Evangelho de Lucas, Jesus, ele cura um leproso, né? Eu fico imaginando aquela situação. Os irmãos sabem também que a lepra na Bíblia, ela é uma analogia para a condição do homem, da condição de ser pecador. A Bíblia chama o pecado como uma lepra, né? Está no livro de Isaías, diz assim, olha, desde a planta dos pés até o alto da cabeça não há neles nada são, mas feridas e chagas não espremidas, não atadas, não amolecidas, com óleo, se referindo ao pecado daquele povo. Então a lepra sempre foi símbolo também do pecado, da condição espiritual, da condição do coração da humanidade. E aqui nós podemos trabalhar com essas duas questões. Porque aquele homem que se aproxima de Jesus, ele sabia que ele não poderia se aproximar de Jesus. Era proibido. E se ele fosse até aquele grupo que estava com Jesus, ele tinha que ir gritando, 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 sou leproso, tendo consciência da sua condição. A maioria da humanidade, ela sofre com a lepra do pecado. A Bíblia diz que quando o homem caiu, o pecado passou a fazer parte da existência do homem. E a Bíblia diz que toda essa lepra do pecado, ela passou por toda a humanidade. E a Bíblia nos diz também que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por isso que a lepra é um símbolo de uma condição, de um estado mal da alma, de uma situação de pecado em que o homem já nasce nessa situação. E assim como para aquele leproso, o remédio para a sua condição estava em Jesus, assim também para o problema do pecado. O remédio para a condição do pecador também está em Jesus. Esse leproso, o que ele fez? Ele venceu todas as suas limitações. Provavelmente diziam para ele, quando ele estava se encaminhando para a presença de Jesus, olha, leproso. Os irmãos percebem que nem nome ele tinha. Nem nome ele tinha. Não aparece o nome dele aqui no relato. Mas diziam, leproso, não venha, é proibido pela lei. Não venha, é proibido que você se aproxime. Você poderá contaminar os outros. Não venha. E aquele homem deve ter pensado assim, eu já estou perdido. Eu já vou morrer. Eu já estou separado da minha família. Eu já estou separado do meu povo. Eu já estou vivendo essa angústia, essa dor. Eu já estou todo apodrecido. Eu ouvi falar que esse Jesus, ele tem todo o poder para curar. E aquele homem, ele pega e humildemente ele continua a sua caminhada até a presença do Senhor Jesus. Diz a palavra de Deus que ele se achega e ele diz, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Se quiseres, podes purificar-me. Se quiseres, o Senhor pode me restituir a minha família. Se quiseres, o Senhor pode restaurar a pele do meu corpo. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar e eu voltarei para a minha comunidade. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar e eu poderei novamente abraçar a minha mulher. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar e eu vou conseguir colocar os meus netos no colo e brincar com eles. Se
Se o Senhor quiser me limpar, eu voltarei e poderei trabalhar lá no meu emprego. Se o Senhor quiser, o Senhor me limpa e a minha vida será restaurada e a minha pele voltará a ser como era antes e a minha vida voltará a ser como era antes. Eu poderei ir à igreja, ao templo, eu poderei, junto com os demais, adorar, se o Senhor quiser. E qual foi a resposta de Jesus? A primeira coisa que Jesus fez foi quebrar a lei. O que a lei dizia? Não podia tocar no leproso. Não podia tocar nem num cara que tivesse uma marquinha na pele, assim, meio suspeito. Ficava impuro, cerimonialmente. Tinha que se afastar 7 dias. Não podia encostar numa mulher com uma mulher menstruada. Se você tocasse nela, você ficaria impuro. E não poderia cultuar a Deus, tinha que ficar lá separado. Você não poderia, se teu pai morresse, tua mãe morresse, ou alguém morresse, você não podia encostar no defunto para enterrá-lo. Porque quando encostasse, você ficaria impuro, cerimonialmente, e teria que ficar separado do povo. E se você tocasse num leproso, aquela lepra viria para você. Aquela contaminação viria para a tua mão. Mas Jesus, nós estudamos na semana passada, né, que Jesus é o Criador, né? Jesus é o Criador e o sustentador de todo o universo. Jesus é aquele que com as suas mãos criou-nos, criou o homem. Jesus é aquele que com as suas mãos agiu em função da organização de tudo que existe no universo, e mediante a palavra do seu poder, tudo se fez. Jesus, cujas mãos, um pouco depois, estaria furada na cruz, esse mesmo Jesus começou a direcionar a sua mão naquele leproso, para aquele leproso. Eu fico imaginando o povo colocando a mão na cabeça, dizendo: não, não toque! Você vai quebrar a lei. Você vai comprometer todo mundo que vive junto e que te segue, porque você vai se contaminar. Não toque! E Jesus tocou no leproso. A gente não sabe, nem sempre tem essa percepção, mas quando nós somos salvos, acontece basicamente isso. É o Deus Santo, 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 tocando na Marilda, pecadora. Tocando no Romildo, pecador. Tocando no pastor Brasil, pecador. Tocando em mim, pecador. Tocando nos leprosos de alma, para limpar, para purificar, para santificar, para perdoar. Jesus estendeu a mão e a Bíblia diz que o Senhor o tocou. Uma coisa interessante, irmãos. Não existe um relato de alguém que tenha ido até o Senhor Jesus e o Senhor o tenha rejeitado. Todas as pessoas que se aproximaram de Jesus, seja a prostituta, seja o ladrão de impostos,
seja o bandido que estava crucificado ao lado de Jesus na cruz, seja o doente, o paralítico, seja o leproso, não teve uma pessoa em toda a história que Jesus tenha rejeitado. Ele não rejeita ninguém que se aproxima dele. Mas este homem que foi até Jesus, ele sabia que era leproso. Tem muita gente que não vai até Jesus, sabe por quê? Porque não sabe. Porque não tem consciência. Porque num primeiro momento o Espírito Santo tem que abrir o coração e o véu tem que cair e as escamas dos olhos têm que sair para a pessoa perceber que ela é leprosa, para a pessoa perceber que é pecadora, para a pessoa perceber que por melhor que ela se considere, ainda a lepra do pecado está corroendo a sua alma, o seu espírito, o seu interior, a sua vida. Há necessidade de consciência de pecado. Você tem que ter consciência de que você precisa. Você tem que ter consciência que você está carcomido do mal. Você tem que ter consciência de que todo o seu espírito, a sua alma, o seu corpo foram tocados quando o pecado se estabeleceu na sociedade. E humildemente você tem que quebrar e romper todas as barreiras, ir até Jesus e dizer: Senhor, se tu quiseres, o Senhor pode me curar, me perdoar, me purificar, me restaurar. Basta o Senhor querer. E num primeiro momento o Senhor estende a mão, toca nele e diz uma palavrinha que serve para cada um de nós aqui, que serve para quem está assistindo também. Jesus falou o quê? Quero. Eu quero. Eu quero te libertar. Eu quero te salvar. Eu quero te limpar. Eu quero te restituir para a tua família. Eu quero te restituir para o teu povo. Eu quero te restituir para a tua comunidade de culto. Eu quero tirar você do abandono, da destruição, da dor, da morte, da condenação. A palavra que Deus tem para cada um de nós é: eu quero te salvar. Eu quero te libertar. E Jesus falou assim: quero ser limpo. E naquele momento, o corpo daquele homem começou a ser restaurado, a alma daquele homem começou a ser restaurada, a vida daquele homem começou a ser transformada, o coração dele foi modificado, a alma dele foi modificada, o interior dele, ele sentiu algo diferente. Deus estava tocando nele, Deus foi purificando aquele homem da lepra, e ele começou a olhar as suas mãos, ele começou a perceber as suas orelhas, o seu nariz, as coisas estavam voltando tudo ao normal, ele estava limpo, porque Deus disse: eu quero te libertar, eu quero te salvar, eu quero te purificar. E não importa o tamanho do teu pecado, eu quero tocar em você. Mas primeiro, a pessoa tem que reconhecer que precisa. Sabe, Jesus não rejeita ninguém.
Porém, Jesus, ele não está aonde a gente pensa que ele está. Aonde que Jesus estava ali? Jesus estava no meio dos pecadores. Às vezes a gente pensa, olha, eu vou encontrar Jesus na igreja. E tem um bando de gente lá, né? E todo mundo achando que é bom. Todo mundo achando que faz o bem. Ah, eu sou muito bom. Lembram, né, daquele homem que foi orar? E ele chegou lá diante do altar e disse, Senhor, muito obrigado, porque eu sou bom, eu dou dízimo, eu cumpro os mandamentos. Muito obrigado, porque eu não sou igual esse publicano aqui do meu lado. E o publicano, o que ele dizia? Ele nem conseguia levantar os olhos, cabeça baixa. A oração dele era, ai de mim, pecador. Ele sabia que era pecador. Aonde que Jesus está? Jesus está com os pecadores. Ontem nós saímos, né? Fomos levar uma sopa. Está meio frio, né? E nós paramos, conversamos com muita gente. Oferecemos lá um alimento. Conversamos, cantamos. E Jesus, era ali que ele estava. Ali. Porque Jesus está onde estão os pecadores. Jesus está onde estão os perdidos. Ele está ali, de braços abertos. Ele está ali porque ele quer tocar. Ele está ali porque quer limpar. Ele está ali porque quer purificar. E talvez os jovens pensem assim, mas por que as pessoas continuam lá no lixo, nas drogas, na bebida, lunáticos? E é bem simples. A pessoa precisa saber que precisa. O leproso precisa saber que é leproso. O pecador precisa saber que é pecador. Tem que cair a ficha. Uma coisa que me chamou a atenção ontem, sabe o que foi? Que todos aqueles que nós encontramos, todos eles, eram especialistas, pastor. Sabe no quê? Fernanda, no quê? Na Bíblia. Né? Teve um lá, pastor Brasil, que ele me citou praticamente o Velho Testamento inteiro, né? Ele falou de Moisés, ele falou de Abraão, e ele falou assim, Abraão, lembra Abraão e a esposa dele? Eu falei, Sara, isso, o senhor está sabendo. Ele falava assim para mim, Sara e Agar, né? Sara e Agar, e Moisés, que recebeu os mandamentos, ele falava, né? Moisés. Ele me falou, e o profeta Isaías. Qual que era o problema dele? Ele estava bêbado, drogado, acredito. Ele não sabia que era leproso. A pessoa pode conhecer a Bíblia toda e não saber que é leproso. Tinha um outro, um jovem, falou assim, o senhor é o pastor, é?
no que eu posso trabalhar na sua igreja? Ele estava fora de si, possivelmente drogado, disse que era líder do louvor. Ele já queria vir para trabalhar na igreja. Sabe o que ele falou para mim? Falou que ele vive subindo no morro, no monte, né? Para orar. Eu falei assim, Deus é Deus dos montes e das planícies. Se orar aqui embaixo também Deus vai ouvir, tá? Não, mas no monte é melhor. Ele ficou 21 dias no monte. Drogado. Achando que não precisava. Teve um outro que abraçou Israel, fizeram uma dupla, né? Que música que cantaram? Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida. Só que ele tinha que saber o quê? Que ele era leproso, que ele precisava. Eu queria ainda compartilhar com os irmãos um outro leproso. Isso daqui é diferente. Todo mundo já conhece, eu já preguei sobre ele. Está em 2 Reis 5:1. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor, de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era este homem herói, valoroso, porém leproso. Quem que era mais leproso? Aquele que Jesus curou ou Naamã? O que os irmãos acham? Hã? Mesma coisa. Este homem, Naamã, ele tinha uma sentença de morte sobre ele. Ele também tinha o corpo corroído e sendo comido pela lepra. Ele também era um cara que tinha as suas extremidades, a orelha, nariz, as mãos comprometidos e apodrecidos. E o cheiro da podridão continuava. Só que ele era um grande homem diante do seu Senhor, capitão do exército, homem de respeito, herói valoroso. E o grande problema é que a pessoa que tem algum status, ela tem dificuldade de entender de que a sua lepra é igual à lepra do mendigo, que o seu pecado é igual ao pecado do bandido, do ladrão, que a sua separação de Deus é a mesma separação de Deus que o outro que está na sarjeta tem. Enquanto o mendigo, enquanto aquele homem, aquele leproso, ele se aproxima de Jesus humildemente e diz: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. O Naamã, o que ele fez? Deus teve que quebrar ele. Eu vou colocar aqui. Chegou uma menina, ó, diz aqui, ó, e saíram as tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina, uma escrava, que ficou a serviço da mulher de Naamã. Naamã, sendo leproso, possivelmente ele ficava isolado da sua mulher, ficava à distância dos seus liderados. Mas essa menina escrava, ela disse assim: olha, tem um profeta lá em Samaria, Eliseu, né?
ele restauraria sua lepra. Então Naamã falou com o seu rei e disse assim, assim falou a menina, que é da terra de Israel. E o rei, o que o rei fez? Então disse o rei da Síria, vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa. Não estão vendo a diferença? Naamã foi falar com o rei, que mandou uma carta ao rei de Israel, prata, ouro, vestes, porque ele imaginava que chegaria em Israel e compraria a sua cura, a sua libertação. Irmãos, essa é a grande diferença, tá? Quem aceita Jesus como Salvador, o que ele faz? O cara sabe que não tem nada, que não pode oferecer nada. Ele sabe que está apodrecido, os seus olhos estão abertos, ele entende que ele é podre por dentro, que o pecado dele avilta a Deus. E a única coisa que ele pode fazer é dar passos em direção a Jesus e dizer, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor não é obrigado, se o Senhor quiser, eu posso ser purificado, o Senhor quer, me limpa. Agora não. Tem o outro. Ele vai lá na igreja, carteira está cheia, ele pensa, eu vou dar uma oferta boa, né? Eu vou de terno e gravata, arrumadinho, eu vou fingir que sou gente boa também. E ele acredita que é. Ele é que nem aquele fariseu, muito obrigado, porque eu não sou que nem aquele. E ele pensa que vai conseguir, através dos seus méritos, através do seu esforço, através da sua capacidade, através da sua filosofia, através da sua teologia. Os irmãos percebam que eles escolheram o rei de Israel. E quando chega a carta ao rei de Israel, diz assim, ó, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo, logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures. Porque ele achava, se alguém vai me curar, tem que ser o maioral, tem que ser o rei. E o rei rasgou as suas vestes, diz, eu sou Deus por acaso para matar o da vida? Como é que eu vou curar esse cara? Ele quer guerra contra mim, eles querem. Sabe, a maior parte das pessoas, quando precisa, vai no lugar errado. A maior parte, quando precisa, vai com o espírito errado. Vai com o sentimento errado. Nós vivemos numa sociedade materialista, e as pessoas pensam que podem comprar. As pessoas pensam que podem adquirir através dos seus esforços. E a palavra de Deus diz que Eliseu, sabendo disso, o homem de Deus, Eliseu, ele mandou dizer ao rei, por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. E veio Naamã com os seus cavalos, com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. E o que aconteceu? Existe uma estética muito mal construída nos últimos 100 anos, que é a estética da igreja, sabe? Teve uma época que tinha a fila da cura, né? Como se Deus curasse
pela fila, né? Isto é, quem chegou primeiro na fila é curado, né? Daí, como o tempo passa, fica alguns para o dia seguinte. E Deus segue o itinerário do pastor, do evangelista, do missionário, né? Cura o primeiro, segundo, terceiro, mas quem está lá no final da fila é o cara que vai ter que voltar para casa de mão abanando. É uma estética que se constrói. Hoje em dia existe uma estética também que se constrói, é que alguém quer ser curado, vem na frente, o pastor vai ficar na frente do indivíduo, e daí vai levantar a mão para o céu e vai dizer assim: seja curado agora, em nome de Jesus. É uma estética moderna do nosso tempo. Mas o que Eliseu fez? Eliseu sequer o recebeu. Eliseu disse assim, então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, um rio sujo, e a tua carne será curada, e ficarás purificado. Deus teve que moer o coração de Naamã. Deus teve que humilhar o coração de Naamã. Deus teve que moldar o coração de Naamã. Naamã, o grande capitão, ele teve que ouvir a voz da escrava. Naamã, o grande capitão, ele teve que receber uma negativa do rei. Naamã, o grande capitão, ele teve que ir até a porta da casa de Eliseu e não ser recebido sequer. E ainda o mensageiro de Eliseu disse: ó, não vou recebê-lo, o Eliseu não vai recebê-lo. Diga para o teu senhor aí, que vai lá no rio, sabe aquele rio que nós temos aqui? Mergulhe lá 7 vezes. Até tem gente que usa o número 7, né? Sabe para que serve o 7? Todo mundo acha, né, que o número 7, eu vou orar 7 dias, eu vou fazer jejum 7 dias. Sabe para que serve o 7 aqui, nessa história? Para humilhar. Para o cara reconhecer que não é nada. Para o cara reconhecer que precisa. Para o cara reconhecer que é leproso. Para o indivíduo reconhecer que é miserável. Que tem que se dobrar. E me dá uma dor muito grande saber que muitas vezes Deus primeiro tem que quebrar o indivíduo, quebrar a sua espinha dorsal, seu orgulho, a sua vaidade, para daí a pessoa ficar na condição de ser trabalhada por Deus. Vai lá e mergulha 7 vezes. Porém, Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, olha a expectativa dele, a estética, né, de hoje, né? Certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, passará a mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Essa era a ideia do cara. É basicamente o que acontece nas igrejas, né? Até o pastor incentiva esse tipo de coisa, diz assim: põe a mão onde está doendo, né? Fica em pé aí agora que eu vou orar por você. Eliseu não quis nem aparecer. Normalmente os milagres que Deus faz são assim. E normalmente os milagres espetaculosos são falsos. Daí, Naamã, ele teve que se humilhar mais uma vez. Ele dizia assim: não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, lá na Síria, né? Melhores do que todas essas águas aí de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E revoltou-se, né? E voltou-se e foi com revolta, com indignação. Porque ele dizia: pelo menos escolhesse um riozinho melhor.
Então chegaram a eles os seus servos. Os irmãos percebem, o grande capitão ouviu a menina, que era escrava, ouviu uma negativa do rei, sequer foi recebido por Eliseu. Eliseu manda que ele mergulhe num rio Jordão 7 vezes. Ele fica indignado. Daí os seus subalternos, os seus servos, chegam para ele e dizem, olha, o que ele está pedindo não é tão difícil de fazer, vai lá. Se humilha. Se humilha. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Sabe por que você está longe da bênção que você tanto quer? Porque primeiro Deus está trabalhando a sua vida para te quebrar, para que você se humilhe. Davi, ele disse assim, há um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Enquanto você estiver altivo, Deus vai continuar insistindo em te quebrar, para que você chegue na condição daquele primeiro leproso lá, que venceu todos os obstáculos, que venceu todos os preconceitos, que dobrou-se, e a palavra de Deus diz assim que aquele leproso se jogou aos pés de Jesus e disse, se tu quiseres, poderás me purificar. E Jesus disse, eu quero. Naamã, o processo foi outro, né? Pancada em cima de pancada. Até que num dado momento, ele resolveu se submeter. E quando ele se submeteu humildemente, Deus o restaurou. São 2 caminhos. E ainda existe um terceiro. Sabe qual que é o terceiro caminho? É continuar nos seus pecados. Naamã foi restaurado. O leproso que procurou Jesus foi restaurado. E você? Existem pessoas que passarão a vida toda e nunca se dobrarão. A história tem falado de homens que partiram para a eternidade, sem Deus, sem salvação, blasfemando contra Deus, com o queixo erguido, com a coluna ereta, mergulhando para o inferno eterno, porque não permitiu que o Espírito de Deus o quebrasse, o movesse, o transformasse. Qual é a sua situação? Jesus, ele está dizendo para você, sabe o que agora? Está dizendo assim, eu quero. Eu quero te transformar. Eu quero te libertar. Eu quero te salvar. Eu quero te purificar. Eu quero te restituir à sua família.
Eu quero te restituir aos teus filhos. Eu quero restaurar a sua casa. Eu quero restaurar a sua família. Eu quero restaurar a sua psique. Eu quero transformar o seu interior. Eu quero te purificar dos pecados. Eu quero que você seja livre. Mas você precisa se dobrar diante de Jesus. E você pode fazer isso agora, neste momento. Feche seus olhos. Nós vamos orar por você. Você que ainda não entregou o coração a Jesus. Você que talvez esteja como Naamã, lá no começo, né? Você se considera grande, você se considera poderoso, você se considera justo, você é uma pessoa correta, você é aquele que bate no peito e diz, graças te dou porque eu não sou igual àqueles outros. Mas Deus quer que você se humilhe diante dele. E se você quiser, se você chegar para Jesus e dizer o mesmo que aquele leproso, Senhor, se tu quiseres, Jesus vai responder para você, eu quero. Entregue hoje a sua vida, o seu coração ao Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque o Senhor está sempre de braços abertos. O Senhor está sempre desejoso de nos tocar. O Senhor está sempre desejoso de libertar. E para isso mesmo o Senhor veio a este mundo, para buscar e salvar o que se havia perdido. O Senhor veio como médico dos médicos. O Senhor veio como libertador. O Senhor veio trazendo salvação, e tão grande salvação, para aquele que reconhecer que precisa se submeter a ti, para aquele que reconhece os seus pecados, para aquele que reconhece que é pecador, perdido e que precisa de ti. Pedimos então que o Senhor, através do Espírito Santo, esteja trabalhando nesse coração, nessa alma, nessa vida, e aqueles que estão abrindo o coração a ti neste momento, que o Senhor esteja selando com o Espírito Santo da promessa, que o Senhor esteja restaurando, que o Senhor esteja libertando, que a tua presença se manifeste neste interior, ó Deus. Nós te pedimos isso. Pedimos a ação poderosa e milagrosa do Senhor nesta vida. Essa ação transformadora. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.